18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa. Vamos juntos até às 7. Mais uma edição do 18 horas começando agora. Eu, ela e Karime Leão. Vamos junto, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. E a gente já começa agradecendo a sua companhia. Valeu. Karime Leão contando também com uma participação do nosso querido ouvinte pelo WhatsApp, né? Olha aí, o 994887592 é pra ele, Karime. É pra você participar. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação pra você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas com os destaques de hoje. No Amazonas, 36 homens são presos acusados de cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes. E nessa operação, 5 homens foram presos em Parintins. Os novos números da pesquisa para a Prefeitura de Manaus. E a expectativa para a tradicional festa do visitante em Parintins. Legal, 6-1, mais uma vez, bem-vindo em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa do melhor mix do Brasil. Esses e outros assuntos, os destaques desta quinta-feira, 27 de junho de 2024, você confere agora. No ar, 18 horas. 18 horas. Olhem, 36 homens suspeitos de envolvimento em crimes sexuais contra crianças e adolescentes foram presos aqui no Amazonas durante a Operação Diligence. A operação, Carlão, começou na segunda-feira e só terminou hoje. E as prisões foram em 15 municípios, tá? Do estado. Só que 5 dessas prisões aconteceram lá em Parintins. O repórter André Meirelles, ele está acompanhando esse caso e tem as atualizações pra gente. Boa noite, André. Então, esse combate aos crimes sexuais vão continuar durante o Festival de Parintins, não é isso? Boa noite. Muito boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, ligados aqui na 100.7. Você também pode nos acompanhar pelo canal no YouTube. Pesquisa aí, o programa 18 horas já está no ar. E olha só, hoje, inclusive, Karime, aconteceu uma coletiva de imprensa para falar aí sobre essa operação que dá continuidade também ali no 57º Festival de Parintins, né? Porque, segundo informações em anos anteriores, já tiveram aí muitas denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, está sendo feita uma operação, inclusive aqui a Secretaria de Segurança Pública também já informou que já mandou vários reforços ali para o local. Só que a gente traz aqui essa situação que aqui no estado do Amazonas a exploração sexual de crianças e adolescentes está em alta, né? Isso porque, inclusive, a prova disso é que 39 pessoas que estão envolvidas aí nesse crime foram presas durante uma operação que aconteceu aqui em vários municípios do estado do Amazonas, né? Esse balanço da operação, inclusive, foi apresentado na sede da Delegacia Geral, que na ocasião o delegado-geral adjunto da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, Guilherme Torres, enfatizou aí esse trabalho de identificar e prender aí os envolvidos nesse crime. Vamos conferir a fala do delegado Guilherme Torres. A operação é uma importância muito grande do ponto de vista da recuperação da vítima, em razão de que a maioria dos mandados são mandados de sentença penal condenadora de penas altíssimas, onde a vítima consegue finalmente ver a justiça aplicada no caso concreto e consegue voltar, retomar e seguir a sua vida. Então, eu preciso parabenizar a doutora Juliana, o doutor Fábio, por esse belíssimo trabalho. Todo o estado do Amazonas foi envolvido, todas as delegacias praticamente ali envolvidas nessa grande operação. Belíssimo trabalho. E o nosso intuito é esse, é trazer segurança para as pessoas, a gente dar um desfecho no caso desses crimes tão grandes que atormentam as crianças e adolescentes. 18 horas. Então tá aí
Oi. Tanto aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do delegado Guilherme Torres, ele que é o delegado-geral adjunto da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, falando aí sobre essa operação Diligência que prendeu aí mais de 30 pessoas aqui no estado do Amazonas. 36 pessoas, segundo as informações, né? E aqui a gente traz aí uma pequena fala do delegado Fábio Ali, que é o titular da Poliinter, né? Ele vai falar agora um pouquinho de pessoas aí que foram presas no decorrer dessa operação e todas elas, claro, envolvidas em crime contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, né? Aqui em Manaus, por exemplo, foram presas 11 pessoas durante as diligências realizadas em vários bairros na capital amazonense. Já no interior, foram 28 pessoas. A gente vai conferir a fala agora do delegado Fábio Ali. Rio Branco, tinha 3 foragidos de Rio Branco, foram 2 presos em Boca do Acre, em Ribeira, tinha um foragido de Roraima de Itajaí, que foi localizado em Janduba, e aqui de Manaus, pessoas que abandonaram, foram para o interior achando que a polícia não encontrava, nós conseguimos localizar essas pessoas, por Ilupa, Maturá, Urucará e Manaquiri. E também conseguimos localizar 2 pessoas do interior que vieram para Manaus. Mandados de Manacapuru e do Careiro. 18 horas. Então tá aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do delegado Fábio Ali, que é o titular da Poliinter. Agora a gente vai conferir a fala da delegada Juliana Tuma, ela que é titular da DEPCA, que é a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Fala um pouco dessa operação Diligência, né, que significa aí cuidado, né, e que tem como objetivo de cuidar do processo de cura das vítimas de estupro e crimes sexuais. Conforme a delegada Juliana Tuma, a maior preocupação são as vítimas e o estado emocional delas em decorrência dos crimes sofridos. Vamos conferir a fala dela. Consigam visualizar a importância dessa operação. Conseguimos a prisão de um autor de 36 anos de idade, condenado a 21 anos de prisão por estupro de vulnerável contra sua sobrinha. Então, conseguimos o cumprimento de mandado de prisão de sentença penal condenatória desse autor de 36 anos e dando aí o acalento a essa vítima. A prisão de um autor de 29 anos de idade que abusou sexualmente de uma vizinha de 12 anos de idade, se valendo ali do medo, do temor reverencial que ela tinha para com o pai, ao visualizar que ela estava conversando com um amigo adolescente, também passou a ameaçá-la e de posse dessas ameaças, dessas chantagens, passou a abusar sexualmente dela reiteradas vezes. Ele estava foragido desde 2023 e conseguimos cumprir o mandado de prisão, porém, quando chegou na delegacia, visualizamos e identificamos que, na verdade, ele tinha também um mandado de prisão preventiva por homicídio cometido em Manacapuru. Então, foi uma operação exitosa que era para cumprir a função principal da DEPCA, que é a proteção de crianças e adolescentes. 18 horas. Muito bem, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala da delegada Juliana Tuma, ela que é titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, junto com a equipe dela também aí participaram desta prisão aí de mais de 30 pessoas envolvidas em crimes aí de violência sexuais contra crianças e adolescentes, né? Inclusive a gente fala também que se alguém, né, presenciou, sabe de alguma coisa, pode denunciar, né, esses crimes de violência sexuais também contra crianças, contra adolescentes, pode ir na sede da DEPCA, que fica ali na Avenida Via Láctea, no conjunto Morada do Sol, no Aleixo, fazer essa denúncia, porque é muito importante, né? E crimes aí, esses crimes também é possível denunciar do canal Disque Denúncias de Direitos Humanos pelo Disque 100, Karime, Carlão. Importante mesmo. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h09, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E é hoje, chegou o dia, Carlão. Eu, inclusive, estou a caráter olha já, hein, Karime? Olha aí. Festival de Parintins, é isso aí, mas hoje a gente tem o quê? A tradicional festa do visitante. Durante todo o dia, Carlão, o movimento no porto lá da ilha foi intenso, tá? Legal. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite. Então, a expectativa é de que hoje tem aí um recorde de público chegando num único dia lá
em Parintins para o festival, não é isso, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, a movimentação foi intensa, né, no porto lá de Parintins, mas aqui em Manaus não foi diferente não, Sem né? dúvida. Muita gente, os atrasadinhos de plantão, vamos dizer assim, né? Muita gente deve chegar lá na ilha, mas mais de 90 mil pessoas já foram nas embarcações rumo à ilha Tupinabarana, segundo aí os dados divulgados pela Marinha Ocidental, né? E aí, Karime, muita gente também tá indo para a ilha Tupinabarana de avião, né? Segundo o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, por meio do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, que vem monitorando o aeroporto Júlio Belém, lá em Parintins, há uma média aí de 130 voos, um aumento de 1.200% no movimento aéreo lá na ilha Tupinabarana, Karime e Carlão. Então é um número muito grande, inclusive na manhã de hoje, o governador Wilson Lima teve lá no aeroporto, né? Falou sobre as obras de revitalização que foram feitas lá naquela estrutura, até porque, Karime, a gente está falando que esse vai ser o festival dos festivais e não tem como receber mais de 120 mil pessoas com a estrutura que o aeroporto tinha antes, né? Inclusive, eles estão ampliando, a malha aérea foi ampliada, né? Várias companhias aéreas que não faziam voos para Parintins começaram a operar nesse festival dos festivais, e aí é claro que a movimentação já é intensa, e na manhã de hoje teve aí, né, a entrega dessa parte do aeroporto Júlio Belém, que foi revitalizado pelo governador Wilson Lima. Vamos conferir. E tem uma estrutura aqui no aeroporto nova, inaugurada. Nós iniciamos um trabalho, que esse trabalho continua depois que terminar o festival, que é um trabalho para ampliar a pista de pouso e decolagem aqui. Nós vamos ampliar em mais 600 metros. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do governador Wilson Lima, falando aí sobre essas obras de revitalização e ampliação da pista de pousos e decolagens lá no aeroporto Júlio Belém. Karime, só que em meio a essa movimentação intensa, na manhã de hoje, um voo precisou ser cancelado, né? O voo que seguia aqui de Manaus com destino à ilha, né? Depois de 1h30 de ter decolado aqui da capital, o voo precisou voltar para Manaus por conta da instabilidade no clima, né? Tava caindo um forte temporal lá na ilha, o voo não conseguiu pousar, e aí teve que retornar para Manaus. E aí cerca de 1h, né, 1h30 depois, mais ou menos às 10h40 da manhã, então os passageiros das Linhas Aéreas conseguiram embarcar e chegar até a ilha Tupinabarana. Só para hoje, Karime, para você ter uma ideia aí da movimentação, mais de 28 voos estão programados. Olha só, tem gente que inclusive... Nossa, só para hoje? Tem gente que inclusive consegue sair daqui agora e aproveitar a festa dos visitantes. Nossa, maravilha, né? Que coisa boa ter ampliado esse número de voos para Parintins. Exatamente, Karime. E aí a festa dos visitantes começa daqui a pouquinho. Na verdade, já começou um esquenta, né, com as atrações locais, que a previsão era que os portões fossem abertos para receber o público, os turistas, a partir das 5h da tarde. E aí, para receber todo mundo, foi montado um palco 360 no meio do bombódromo. Só que para montar toda essa estrutura exige muito trabalho. Mais de 500 pessoas trabalharam na organização de tudo isso, até porque, Karime, toda essa estrutura precisa ser desmontada em tempo recorde. Afinal, hoje é a festa dos visitantes, mas amanhã começa aí o 57º Festival Folclórico de Parintins, e as apresentações dos bombais. Então, tudo precisa ser feito hoje em tempo recorde, né? Mas a gente está falando aí, uma festa que promete agitar, né? São quase 10 horas de festa, a programação que foi montada pela Secretaria de Estado de Cultura, trazendo vários artistas locais, os artistas nacionais, né? Vai ter muito pagode com Belo, Tiaguinho. E aí, Karime, a gente conversou com o secretário de Cultura aqui do estado, né, Marco Apolo Muniz, para falar um pouquinho mais como é que é feita essa desmontagem em tempo recorde, para que amanhã os bois caprichoso e garantido possam entrar na arena do Bombódromo.
É um desafio que a gente até gosta, né? A gente até, quem curte essa questão de técnica, de evento, sabe o quanto desafiante você cumprir esse cronograma apertado, mas nós estamos aqui com profissionais que são muito competentes, empresas extremamente qualificadas e uma equipe muito motivada e com muita vontade de fazer bem e de fazer uma excelente entrega para o povo de Parintins. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala, né, do secretário de Cultura, do Apolo Muniz, falando desse trabalho. Dessa correria que vai ser. Dessa correria, né? Que é para desmontar o palco, para então os Bumbais entrarem na arena a partir dessa sexta-feira, Karime. Detalhe, Nathalie, vamos lá, previsão de tempo para Parintins essa noite, a previsão é de pancadas de chuva, tá? Mas um calor, uma chuvinha é bem-vinda. Nada que comprometa. Exatamente, as chances de chuva são de 36% e a temperatura gira em torno de 24% e 34%, segundo informações do Climatempo. Olha, Karime, se você acha que o clima em Manaus é instável, em Parintins é 10 vezes mais. Viu? A Karime é carioca, o Carlão é paulista, mas eu, como representante aqui dos caboclinhos, sabe tudo. Lá, se você acha, né, que existe uma instabilidade no clima em Manaus, lá em Parintins, a situação é ainda maior, é ainda pior. E aí, Karime, né, a gente fala da grandiosidade dessa festa. São mais de 120 mil pessoas esperadas na ilha Tupinabarana, gerando uma economia de mais de 160 milhões, né, de reais nesse festival dos festivais. Mas essa festa, né, só tem a grandiosidade que ela tem hoje, depois do ano, né, de 1988. A gente não pode deixar de falar do saudoso Amazonino Mendes, né, desde a entrega do Bumbódromo, a ampliação. O Amazonino levou o nome do Festival Folclórico para o mundo. Ele foi visionário, ele foi muito criticado. Falaram que ele estava construindo um elefante branco no meio da floresta. Ele foi extremamente criticado com a construção desse bumbódromo. Só que ele era o quê? Visionário, né, gente? A pessoa, um político que vê lá na frente. A gente só está aqui falando sobre a grandiosidade desse festival porque teve um político visionário como Amazonino Mendes que investiu na ilha e construiu o bumbódromo. Exatamente, Karime. Para você ter ideia, o quanto que o festival é importante, não só para fomentar o turismo e divulgar a Amazônia, os bois conseguem gerar mais de 5 mil empregos diretos e mais de 2.400 e mais de 24 mil empregos indiretos com esse festival. Então, o Festival Folclórico é muito importante para a economia da ilha. Para isso, a gente conversou com uma artesã, né, a Aira Silva, ela que trabalha, ela é aderecista, né, ali no Zé Castelão, ela que trabalha ali com a cultura parintinense. Vamos conferir. O festival em si, ele é muito importante, porque ele não ajuda só a gente, ele ajuda a Parintins de um modo completo, desde o vendedor de água até o vendedor de cerveja, de churrasquinho, até aquele que vende o prato mais sofisticado. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da Aira Silva, ela que é aderecista do Boi Caprichoso. A gente também conversou com a coordenadora de costureiras do Garantido, a Lucivone Santos. E aí ela falou pra gente um pouco mais o quanto que o festival, a gente sabe que muita gente aproveita ali pra ganhar um dinheirinho extra. Sim. A gente já falou, a gente tem acompanhado toda a movimentação da ilha. E aí a gente já falou sobre muita gente que acaba garantindo o 13º e mais o dinheirinho pro ano todo. E a Lucivone é uma dessas pessoas que inclusive tá pensando em conseguir um dinheirinho para fazer a reforma da casa com esse festival. Vamos conferir. É um período que a gente aproveita para ganhar aquele dinheirinho, ter aquela renda maior, né? A gente está no negócio de construção de casa, aí tem o meu filho que trabalha aqui também, meu marido é artista daqui também, aí eu tenho o meu ateliê de costura em casa, eu fico trabalhando em casa. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da dona Lucivone Santos, ela que é costureira do Boi Garantido, falando aí, né, que ela pretende guardar um dinheirinho para terminar a construção de casa com esse festival. Mas, Karime, para encerrar,
tá? O Ministério Público do Amazonas apresentou no fim da tarde de hoje uma ação na Justiça para obrigar os Bumbais Caprichoso e Garantido a garantir a segurança dos brincantes nas alegorias, né? Um ponto muito importante para a gente falar. O Ministério Público cobrou das agremiações folclóricas que eles forneçam, que apresentem, né, um documento que comprove toda a segurança das alegorias e também dos guindartes que vão ser levados para o bumbódromo. É claro, brincar é bom, mas a gente precisa brincar com segurança. Sem dúvida alguma, muito importante. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Valeu, Nathalie, 6h19, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a gente continua falando sobre o festival. Olha só esta polêmica da semana, inclusive. Aquela que emissoras de rádio de Parintins estavam fazendo piadas de casos de violência contra a mulher. Piadas sem graças. Caprichoso e Garantido aderiram à campanha de combate à violência contra elas, Karime. Pois é, depois dessa polêmica aí, foi feito todo um trabalho e Caprichoso e Garantido, eles aderiram a essa campanha. A partir de agora, na Ilha de Parintins, está valendo o protocolo Não é Não. E os principais pontos turísticos da cidade viraram rede de apoio para as mulheres vítimas de algum tipo de importunação. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Dinéia Araújo. Imagina você estar se divertindo no maior espetáculo a céu aberto, como é o Festival Folclórico de Parintins, e receber uma investida desagradável ou algum tipo de importunação. Esse tipo de coisa não vai mais ser tolerado em Parintins. Pelo menos é isso que significa o selo Espaço Seguro para as Mulheres, recebido essa semana pelas agremiações de Caprichoso e Garantido, que entraram de cabeça na campanha de combate à importunação e violência contra a mulher. O primeiro a receber o protocolo foi o campeão do ano passado, o Boi Caprichoso. Segundo a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Estado, Jussara Pedrosa, o Amazonas agora é um dos primeiros estados brasileiros a aderir o protocolo Não é Não em grandes eventos. Parintins é o primeiro município a ser capacitado para a aplicação do protocolo Não é Não. Hoje nós estamos entregando os selos, começando aqui pelo Boi Caprichoso, que foi capacitado para proteger as nossas mulheres. Afinal, Parintins hoje tem que ser um ambiente seguro, nós estamos trabalhando para isso. As pessoas aqui, os profissionais do Caprichoso estão capacitados para a aplicação do protocolo. A mulher pode andar livremente, tem que andar livremente onde ela quiser, aqui pelo município de Parintins. Afinal, o lugar de mulher é onde ela quiser. Integrantes dos 2 Bumbais foram capacitados com o apoio do Fundo de População das Nações Unidas para agirem em casos de importunação de qualquer tipo contra a mulher. Os trabalhos nas 2 agremiações são feitos em maioria por homens e eles representam pelo menos 90% desse público e foram orientados a diferenciar o que é um elogio e o que é um assédio. Com isso, os currais receberam o selo de Espaço Seguro para as Mulheres e se tornaram uma rede de proteção a elas. Mas os adesivos do protocolo Não é Não estão fixados nos principais pontos turísticos de Parintins, com dizeres: respeite as cunhães, aqui você está segura e não é não. Os locais que têm esses adesivos adotaram o protocolo e lá também funciona uma rede de proteção às mulheres, onde elas receberão escuta qualificada, abordagem adequada e auxílio se precisarem. Além disso, não só as mulheres, mas todos estão orientados a denunciarem casos de violação dos direitos delas pelos números 180, 181 e 190. Para a chefe do escritório do Fundo de População das Nações Unidas em Manaus, Débora Rodrigues, a instalação do protocolo Não é Não em Parintins é essencial para a proteção das mulheres e a adesão dos Bumbais gera mais sensibilização do público para essa causa. Nós conseguimos cumprir, em conjunto com a Sejusc, um extenso plano de ação, capacitamos quase 300 pessoas da rede de proteção e estabelecimentos comerciais. Estamos aqui durante o festival para poder sensibilizar o público. E a participação dos bois, do Boi Caprichoso e do Boi Garantido é essencial. São agentes importantes da mudança, são os protagonistas do festival. Então a população vê que os seus bois estão engajados em uma campanha tão importante para poder prevenir e enfrentar a violência contra as mulheres é fundamental. A campanha Não é Não tem chegado aos grandes eventos em todo o país, começando pelo Carnaval. O objetivo do movimento é combater a importunação sexual.
Edneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado do dia hoje é o deputado federal Saulo Viana, do União Brasil. Muito boa noite, seja bem-vindo à Rádio Mix, aos estúdios aqui do 18 horas. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Karina, boa noite, Carlão, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Então, o assunto não é outro além de Festival de Parintins, não é? Este ano são esperados aí mais de 120 mil turistas para acompanhar o festival, mas a capacidade do Bombódromo, a gente sabe que é limitada, para cerca de 20 mil pessoas. Na sua análise, será que já chegou a hora aí de aumentar essa capacidade ou de repente até transferir ou construir um outro? Sim, Karina, o que acontece? Aí eu vou falar aqui em números. Certo. O ano de 2024, nós temos aí mais de 1.000 operações de pousos e decolagens no aeroporto de Parintins, seja de voos comerciais ou de voos particulares. Tem autorização para poder navegar para Parintins. Os barcos precisam ser autorizados pela Marinha por é feita uma inspeção prévia, mais de 400 embarcações, entre lanchas e barcos. E essas lanchas são aquelas lanchas expressas que elas vão e voltam para fazer várias viagens na semana. Nós temos aí 120 mil pessoas visitantes nos 3 dias ali do festival, né? Pessoas que vão e vêm da cidade de Parintins, que é praticamente a população da cidade de Parintins. E aí a gente sabe que todos os anos, quando abre a venda dos ingressos, em poucas horas são esgotadas, né, as vendas dos ingressos. Então, assim, eu acho que já está na hora de um bombódromo ser ampliado, né, ou até mesmo ser construído um novo bombódromo. Essa é uma ideia que no início desse mês eu apresentei um requerimento na mesa da Câmara para ser encaminhado para o governo do estado, esse indicativo de poder ser construído ou ser ampliado o bombódromo para que a gente possa receber ainda mais visitantes. O festival está numa crescente pós-pandemia. Sem dúvida. Né? Ele tem aí muitas pessoas procuram na Câmara Federal, vários colegas deputados de outros estados, sempre as pessoas perguntam, tem essa curiosidade das pessoas de conhecer o festival, só que o que está hoje, posso dizer assim, acho que chegou ao topo, é essa questão do bombódromo. Então é importante que possa ser ampliado ou ser construído novo para que a gente possa ter condição de poder receber ainda mais pessoas, e aí o nosso festival vai crescer, o festival cresce a economia do estado, cresce a questão de geração de emprego e renda. O festival é o maior evento turístico do estado e é nossa identidade cultural, então é importantíssimo que a gente possa oferecer ainda mais lugares para os visitantes. Sem dúvida. Deputado, tem uma situação que inclusive é bastante comum, né, em grandes eventos que realmente acontecem, que é o quê? Os preços, eles aumentam, né, e às vezes demais, né, fica exagerado demais. O que pode ser feito para evitar abusos com relação a serviços, a preços de serviços? Realmente, Carlão, Parintins hoje, ir para Parintins é uma festa cara. Você poder ir para o festival, a passagem é muito cara, a hospedagem é muito cara. Acaba que também os ingressos, se você for ver ingressos tanto de arquibancada especial como de camarote, também são caros. E eu acho que assim, a melhor forma de você... e isso é muito por conta, Carlão, posso te dizer, por conta da baixa oferta, porque você tem pouca hospedagem, porque você tem poucos aviões, no caso, companhias aéreas que fazem essa viagem para Parintins, você tem poucos ingressos no próprio bombódromo, ou seja, se você aumentar, como tem uma oferta pequena para uma alta demanda, tende a os preços ser mais caros. Sem dúvida. Se você tiver uma oferta maior, isso vai naturalmente fazer com que os preços baixem. Se você for comparar o preço, por exemplo, das passagens de a jato. A jato são aquelas lanchas rápidas que fazem uma viagem em torno de 7 a 8 horas para Parintins. O preço das passagens, esse ano, elas estavam bem mais baixas do que foi do ano passado. Por quê? Porque novas lanchas, principalmente, inclusive lanchas de outros estados, passaram a fazer essa operação para Parintins, e isso fez com que baixasse o preço das passagens. Ou seja, se a gente aumentar a oferta, naturalmente a gente vai conseguir reduzir esse preço. Sem dúvida alguma. Agora a gente está falando de toda essa estrutura em função do Festival de Parintins, que são o quê? 3 dias de festival e 1 semana, 2 semanas no máximo de movimentação. Mas depois disso, não há nada assim de tão grandioso que
que gere renda, tanta renda lá para Parintins. Será que teria alguma outra forma de também divulgar e proporcionar aí também esse atrativo turístico para Parintins? Da mesma capacidade que tem o festival, com certeza não, né? Porque o festival realmente ele é, como eu disse aqui, é o maior evento turístico do estado do Amazonas já, né? E o festival e os bois são a identidade cultural do estado. Mas existem, fora do período do festival, outras festas, outros eventos que eles podem ser potencializados. Como, por exemplo, a própria temporada, né, do festival. Só essa semana agora passada nós tivemos 2 grandes eventos, que é o Boi de Rua, que é do Boi Bumbá Caprichoso, que aconteceu no sábado, dia 22, e o São João, que é tradicionalmente quando o Garantido sai às ruas. E antes tem outros eventos, como é o Alvorada do Garantido, que vão muitos torcedores do Garantido, o lançamento de CD, enfim. Do festival, a gente tem praticamente aí 4 meses que movimenta muito a cidade. Sim. Após o festival, nós temos a tradicional também, a procissão da Nossa Senhora do Carmo, né? Da festa de Nossa Senhora do Carmo, que é também uma festa tradicional que muitas pessoas vão. E nós temos também a temporada de cruzeiro. Parintins é rota de cruzeiro turístico. Faz também, né? Parte da rota, sim. Que tem um período do ano que vários cruzeiros param na cidade de Parintins, e aí também tem ali a oportunidade de ter essa geração, né, de renda, principalmente na cidade, por conta da questão dos cruzeiros, dos turistas que descem na cidade de Parintins. Então, assim, a Parintins, ela já tem uma estrutura, mas o que a gente pode fazer é proporcionar ainda mais a condição de estrutura, né, e também dessa organização para que ela seja definitivamente ter como matriz econômica principal da cidade a questão do turismo, sim, gerando emprego e renda. Virar um destino realmente turístico. Exatamente. O ano todo, né? Isso. Olha só, quem ganha realmente, de fato, com, né, o festival, é bom para a economia de um modo geral? Quem ganha? Mais uma vez, Carlão, vou falar aqui, te respondendo em números. No ano de 2023, dados oficiais, no período do festival, somente nos 3 noites do festival, foram injetados na economia do estado 160 milhões. Isso aí a gente pode falar do comércio como um todo, das hospedagens, taxista, tricicleiro, enfim. Tudo que cerca ali o festival, né, foram injetados na economia por conta dos turistas, do número das pessoas que foram visitar em Parintins, 160 milhões. Ou seja, quando a gente vai falar desses números, esse ano o potencial é de que eles cresçam ainda mais, que a gente acredita que chegue esse ano a 200 milhões, a gente fala na economia da cidade de Parintins e também na economia do estado. Porque, por exemplo, o que é arrecadar de ICMS? O arrecadar de ICMS, naturalmente, ele vai na divisão da cota parte dos municípios, né? Então, assim, por isso que é importante que a gente possa, essa nossa proposta, e que isso possa acontecer de fato, de ampliar o Bumbódromo, porque a gente vai conseguir fazer com que a economia aqueça ainda mais, que a gente consiga gerar renda, consiga gerar empregos através do festival, e essa distribuição vai ser para o estado como um todo. E aí, isso é um outro trabalho que é importante se fazer para que esses turistas, por exemplo, que vêm para conhecer o Festival de Parintins, quando as pessoas vêm de fora, obrigatoriamente elas passam em Manaus. Então é importante que Manaus também possa, nesse período, receber e também oferecer para que esse turista que venha para Parintins, que na passagem dele, tanto quando ele chega, antes dele ir de Manaus de volta para o seu estado, ou até mesmo para o seu país, para que Manaus possa receber esse turista, levar para que essas pessoas possam conhecer os pontos turísticos da cidade de Manaus, para que a gente possa aí desenvolver definitivamente o turismo que tem um grande potencial, mas ainda é pouco explorado, posso dizer assim, no estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus. Tá certo. Agora vamos falar um pouco de política, afinal de contas, ano de eleição, não tem como fugir do assunto. Vamos lá. O senhor que é do partido do governador e está apoiando o prefeito Davi Almeida em Manaus e Matheus Assayag lá em Parintins, não é? Que não são os pré-candidatos do governador. Tem algum conflito aí de interesse? Como é que fica? Assim, o que eu posso dizer é que eu busco ser, na questão política, coerente com as pessoas que me estenderam a mão. Em 2022, eu fui candidato a deputado federal, era deputado estadual, fui candidato a deputado federal, e eu tive o apoio, a ajuda, a torcida, inclusive até um deles, o voto dessas pessoas.
No meio do caminho, de 2022 para cá, isso mudou, né? Algumas pessoas que estavam junto hoje não estão mais, mas eu faço questão de ser coerente, né, com as pessoas que me ajudaram, que estenderam a mão, seja o vereador Matheus Assaeg lá em Parintins, seja o prefeito Davi Almeida aqui em Manaus. Em 2022 nós estávamos todos juntos, ou seja, eu não mudei, eu continuei no mesmo grupo, né, no mesmo empenho e trabalho que foi feito em 2022. Se outras pessoas mudaram, aí realmente é uma decisão de cada um. A minha decisão é de manter a coerência, de estender a mão, de ajudar da mesma forma como foi ajudado em 22. Legal. A possibilidade do senhor sair candidato a vice-prefeito? Não, Carlão, eu em 2024 agora, Carlão, eu sou cabo eleitoral. Sim. Eu sou cabo eleitoral, não sou candidato, até porque também eu não tenho, vamos dizer assim, partido. O meu partido hoje, existe aí, foi lançado uma pré-candidatura, vamos ver nos próximos dias, é bom que já está perto dessas decisões acontecerem, de fato, provavelmente terá candidato, mas não, nesse ano de 2024 eu sou cabo eleitoral, e se eu sou candidato a alguma coisa, Carlão, eu candidato a fazer um mandato em prol do povo do estado. Beleza. E, bom, a gente está sabendo que o governador Wilson Lima deve anunciar amanhã essa possível ampliação já do bombódromo. O senhor está sabendo de alguma coisa? Na verdade existe, assim, foi noticiado que amanhã vai ter algum anúncio. E aí eu até fiz questão de trazer aqui o indicativo, o requerimento que nós apresentamos, e ele está datado do dia 3 de junho, né, dessa nossa proposta, dessa nossa sugestão para que o governo do estado faça ou a ampliação ou a construção do novo bombódromo por conta dessa demanda que existe muito grande no Festival Folclórico de Parintins. Inclusive, nesse requerimento que foi apresentado, eu também me coloco o nosso mandato à disposição para, inclusive, destinar emendas para poder subsidiar, ajudar nessa ou ampliação ou construção, seja lá o que aconteça, para que a gente possa ajudar, porque hoje o Festival Folclórico de Parintins, ele era, até em pouco tempo, ele era importante, muito importante para Parintins. Hoje ele é importante para o estado do Amazonas, e quando a gente ajuda Parintins, ajuda o festival, a gente ajuda o estado do Amazonas como um todo, e eu me coloquei à disposição para poder ajudar nessa, o que for feito, se for ampliação ou a construção do novo, destinando emenda para poder contribuir com isso. Legal. O senhor está indo para Parintins? Somente amanhã, ainda tenho aqui compromisso aqui na cidade de Manaus amanhã. Só vai ficar nós, Karine. Vai, não, mas alguém tem que ficar para contar a história, Carlão. Estamos aqui. Eu parei de ver Instagram ou Facebook, porque todo mundo já está em Parintins. Exato. Eu parei de ver já desde amanhã ontem. Você vai. Amanhã eu vou. Ótimo festival para você. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Caprichoso ou garantido? Eu sou caprichoso, sou caprichoso, torcedor, declarado, compositor. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, estou sempre à disposição. Imagina, um ótimo festival. Muito obrigada. Conversamos com o deputado federal Saulo Viana. 18 horas. Olha só, continue em 100,7. Daqui a pouquinho, no 18 horas, você confere taxa das blusinhas. Atenção, começa em agosto a cobrança do imposto de importação para compras internacionais de até $50. Nosso assunto é em instantes, já, hein? 18 horas. E agora, conferindo previsão do tempo e temperatura para amanhã, sexta-feira já, hein? É com você, Karine Leão. Previsão do tempo. Carlão, e o sextou aqui em Manaus vai ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde à noite. Mínima prevista de 24 graus, máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 10%, a umidade relativa do ar fica entre 64% e 95%. E quem vai chegar em Parintins amanhã, Karine? Qual é o tempo que vai amanhã, dia 28, sexta-feira, lá em Parintins, gente. Olha, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, também com pancadas de chuva à tarde à noite. Mínima prevista de 24 graus, máxima 34 graus e 33% de chances de chuva, ou seja, uma chuvinha bem-vinda. Tá de boa. 6h38, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, o Rio Negro baixou 1 centímetro de ontem para hoje. Nesta quinta-feira segue em 26 metros e 82 centímetros no Porto de Manaus. No mesmo dia do ano passado, hein? 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora
para falar sobre os bastidores da política local. Cíntia Blink já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite. Cíntia, então, ontem foi aniversário do Wilson Lima, nosso governador. Eu sei que ele recebeu muitas homenagens, né, muitas felicitações. E como é que o governador aceitou reagiu, né, ou melhor, a esses acenos e reaproximação do prefeito Davi Almeida? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, você lembra, né, que teve aí uma manifestação de Davi Almeida que todo mundo ficou, ei, o que tá acontecendo? Como assim? Até outro dia ele tava dizendo que ele tem o candidato dele, eu tenho o meu, eu sou o meu candidato, enfim, cada um pro lado e coisa e tal. E aí, no dia de ontem, ele aproveitou para fazer uma inauguração na Alvorada e falou que o que estava sendo realizado ali era fruto da união deles, fez a parabenização para o Wilson Lima e foi carinhoso, né? Davi fez uma aproximação, levantou uma bandeira branca. Mas aí, questionado sobre isso, o Wilson Lima não teve a mesma reciprocidade não, viu? Eita! Ele ficou sério e falou assim, nossa parceria é assim com todas as prefeituras, pensando no bem de todos. E se limitou a isso, tipo assim, tô só sendo governador aqui, nada especial com você não, trato assim todo mundo. Foi a resposta de Wilson Lima. Então, Davi, se está tentando uma reaproximação, vai precisar ter um pouco mais de trabalho, porque o Wilson Lima tá sendo um pouco difícil aí de conquistar nesse momento. Lembrando um pouco o que foi vivido há uns anos atrás, né? Quando o Wilson Lima, quem estava conquistando Davi Almeida para conseguir a reeleição, tendo o apoio dele. Dessa vez é a hora, o jogo virou, queridinha. Então agora é Davi quem tá levando esse gelo. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, a partir desse domingo agora, dia 30, pré-candidatos que atuam em programas de rádio e TV terão que sair simplesmente do ar, não é isso? É isso, a gente sabe, né, que muitas pessoas que têm acesso, que trabalham com a mídia de maneira geral, enfim, que aparecem para o público, tem essa limitação enquanto elas estão candidatas. Por quê? Para não ter uma vantagem diante dos outros que são candidatos também. Então, como os outros têm aquele tempo de TV limitado, eles têm que ter acesso a esse mesmo tempo. Isso foi assim, até para o governador, né, de quem a gente está falando. O governador Wilson Lima também precisou sair quando ele disputou para ser governador. Mário César Filho, que hoje é deputado, também viveu isso. E dessa vez, a gente tem poucos nomes, na verdade. A gente pode falar aqui da Nath Nascimento, é apresentadora, e Paloma Souza também, que é apresentadora. As duas estão disputando este ano para o cargo de vereadora de Manaus. Então, elas têm realmente que sair do ar, mas para entrar nesse jogo político. Karime, Carlão. Blink, o capitão Alberto Neto, que vive precisando confirmar que continua sendo pré-candidato, enfim, ele publicou um vídeo ao lado do ex-presidente Bolsonaro. Ele fala o que no vídeo, Blink? No vídeo, esse vídeo ele já era esperado, tá? Antes de qualquer coisa. Por quê? Porque Alberto Neto tá nessa luta para conseguir se concretizar como candidato. Hoje, agora, todos são pré-candidatos, mas alguns enfrentam um desafio maior para fazer essa evolução, digamos assim, para virar de fato candidato. E Alberto Neto, a gente sabe que tá naquela situação entre ele e cidade, né? Fala-se sobre isso, mas ele vem reafirmando que ele é o candidato do PL, que o PL vai ter o candidato e que é Alberto Neto. Quando ele aparece ao lado de Bolsonaro, que é o grande nome do PL, apesar de hoje não estar em um mandato, né? É o ex-presidente do Brasil, mas é um apoio importante, entende-se que ele é capaz de influenciar de forma a mudar votos e tudo isso. Então, agora aparece aí Bolsonaro junto de Alberto Neto, mostrando justamente esse reforço de sim, eu serei candidato, eu tenho comigo o apoio do principal nome do PL. E no vídeo eles falam exatamente isso, sobre que Manaus precisa ter um capitão também. Essa é uma frase que vem do capitão Bolsonaro, né? Enfim, ele tem essa patente. Tinha, enfim. E é isso, mais uma recomendação de Bolsonaro, mais uma amostra de o Bolsonaro está comigo nessa caminhada, então esteja também comigo se você é da direita, se você é bolsonarista, enfim. A mensagem foi muito clara, muito reta e é
isso. Confirmando que ele realmente é pré-candidato, né? Que ele tá tentando ser daqui a pouquinho o candidato, né? Ele tá tentando se viabilizar como candidato, assim como a cidade também tá lutando por esse lugar. Todo mundo ainda é pré-candidato, né? Todo mundo ainda é pré-candidato. A gente pode ter uma surpresa de alguém que a gente tenha muita certeza que virá desistir no meio do caminho, ou enfim, tudo pode acontecer ainda. E Cíntia, o prefeito Davi Almeida decidiu ficar conosco aqui, o bloco dos que não foram para Parintins, é isso? Ele vai ficar com a gente? Vai ficar com a gente. Na verdade, o Davi Almeida, ele não costuma ir a Parintins, não costuma ir ao festival. A única vez que eu soube, que eu tive notícia do Davi indo a Parintins, foi na época em que ele era governador. Então ele participou do evento como um evento do Amazonas, é importantíssimo no calendário amazonense. Então ele foi como governador, mas em outras datas não, e dessa vez não. Mas olha, eu vou falar, ele é o único que não vai, porque apesar de Parintins ser o assunto, o momento por causa da festividade, do grande festival de Parintins, mas ela também é lugar de muita política. E Davi poderia ser bom para ele sim participar desse momento. Ele se excluir das conversas que vão acontecer ali, não sei até onde isso beneficia Davi Almeida. Pois é, né? Porque todo mundo vai estar lá, né? Blink, bom, e hoje foi divulgada aí mais uma pesquisa, né, de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus. A gente tem os números? Temos os números, olha só, na espontânea nós temos Davi Almeida à frente com 13,1. O que é espontânea? É aquela que fala em quem você vai votar e não cita nome nenhum. E aí Davi Almeida é o mais lembrado das pessoas por agora. Depois dele vem a Momandel com 8,7. E aí eu quero destacar os 61,2% do não sabe. Esse não sabe interpreta-se como: é aqui que tudo pode mudar, porque o assunto eleição ainda não está na pauta do Manauara. A gente fala disso, né? De novo, a gente fala sobre esse assunto porque nos cabe, né? A gente acompanha a política, exatamente é o trabalho. Mas esse ainda não é o assunto nas rodas de conversa de Manaus. Ele pode estar tangenciando os assuntos, mas não é a principal pauta. Então, 61% a gente ainda tem esse número alto, dizendo não sei em quem votar. Depois, na estimulada, essa sim falando os nomes de quem está na disputa, pelo menos como pré-candidato agora, nós temos Davi Almeida liderando com 27,4. Ele está na frente mesmo, não está empatado com o segundo lugar, que é a Momandel, com 21,4. E aí nós temos no terceiro lugar Roberto Cidade com 13,4 e Capitão Alberto Neto com 11,9. Depois vem Marcelo Ramos com 6,3, Wilker Barreto com 3 e Maria do Carmo Cefaí com 2,4. Então nós temos um Roberto Cidade de novo figurando aí como terceiro lugar nessa disputa entre Roberto e Alberto Neto. A gente vê Capitão Roberto Cidade tendo uma certa vantagem se a conversa for por aí, enfim. Sim. A gente tem que ver o que vai rolar lá em Parintins e eu volto com mais informação amanhã. Valeu, obrigada, Cíntia. Blink. Até amanhã. Até amanhã. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Vamos para Brasília, Carlão? Estamos na correria? Vamos para Brasília? Tá aí, Cadu. Bom te ver, Cadu. Muito boa noite, tudo bem? Então, Cadu, olha aí, acabou a farra de comprar as brusinhas baratas, né? Olha aí. Agora nas compras de até $50, a gente vai ter que pagar aí 20% de imposto. Aquela história, alegria de pobre dura pouco. E aqui no Brasil, pior ainda, né? Bom, essa cobrança começa a valer a partir de quando, Cadu? Conta pra gente. Boa noite. A partir do dia 1º de agosto, Karime. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, tá chegando ao fim, né? Aquele nosso jeitinho brasileiro de comprar mais barato. A partir do dia 1º de agosto, o governo federal vai passar a cobrar aqueles 20% de imposto de importação sobre as compras de até $50 em sites estrangeiros, exceto sobre os medicamentos, viu, Karime? Que medicamentos? Isso ainda vai ser regulamentado pelo governo federal, tá? Mas, de modo geral,
a gente pagava o ICMS, 17%, frete, taxas operacionais, por aí vai, e dessa forma o valor quase duplicava, né, ao final. Ainda assim, saía um pouquinho mais em conta em relação ao que é vendido nos sites brasileiros e nas prateleiras, né, naquela compra física que os mais experientes estão acostumados. Nosso querido Carlão, ele sempre vai ele vai na loja, ele gosta de tocar o produto, né? Exatamente. Os mais jovens olham ali e já compram pela internet. Agora vai ficar naquele mesmo preço ou mais caro, né, Karime? Então fica a nossa dica aí pro nosso ouvinte. Quem tá namorando aquele produto bacana, diferente no site da Shopee, na AliExpress, Shein, corre logo, fecha logo a compra, né? Porque lá na frente vai ficar mais caro. Essa mudança, Karime, ela não afeta só o nosso bolso, consumidores finais como a gente, né? Ela afeta principalmente a dinâmica do comércio, do mercado de e-commerce aqui no Brasil. A Shopee, por exemplo, para você ter ideia, ela estava em franca expansão. Em maio, ela se tornou o segundo maior site de e-commerce do Brasil, passando da Amazon, ficando atrás do Mercado Livre. Mercado Livre argentino, Amazon americano e a Shopee chinesa, né? Ou seja, não tem nenhum brasileiro nessa história. E com essa nova lei, a Shopee deve cair de performance, tanto como as outras também, que elas são marketplace, dando vez aí os e-commerces nacionais, como o Magazine Luiza. Não quer dizer que o Magazine Luiza vai vender mais barato. Significa que vai manter o mesmo preço e as pessoas vão procurar o e-commerce, mas por necessidade e não por ter o produto mais barato. Agora, Karime, o presidente Lula, ele sancionou essa lei, né, fatídica, durante a reunião do Conselhão, que aconteceu hoje aqui em Brasília. Ele também sancionou outras leis, assinou outros decretos, enfim, mas o que chamou a atenção foi o debate sobre a economia. O ministro Fernando Haddad defendeu o quanto pôde das acusações do mercado financeiro de que o Brasil está gastando demais, abrindo espaço para a inflação e também para a alta do dólar. Então, separei um trechinho da fala do ministro Fernando Haddad. Vamos ouvir. Outro equívoco interpretativo que vem sendo feito ao longo dos últimos meses. Ninguém está aumentando carga tributária. Não se criou um imposto, não se aumentou uma alíquota. O que se fez é corrigir desequilíbrios fiscais, renúncias fiscais, apontadas recentemente no último relatório do Tribunal de Contas da União. Pessoas que detinham riqueza excessiva, com rendimentos exorbitantes, pagavam zero de imposto de renda. Várias leis foram aprimoradas, sempre democraticamente, na conversa com o Congresso Nacional, negociando. Ninguém impôs ao Congresso uma agenda. Tudo foi negociado. 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Carlão. Cadu, olha só, seguem as discussões sobre a polêmica da PL do aborto, a famigerada, né, PL do aborto. Agora tem interferência de Silas Câmara, né, que é lá da bancada, e tem também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eles estão, inclusive, sugerindo aí para o autor do projeto tirar aquele ponto, né, que criminaliza a mulher vítima de estupro, né, o que é bem lógico, né, Cadu? E aí? Eles estão tentando dar uma mexida, né, Carlão, para tentar diminuir a pressão e aprovar esse projeto na Câmara dos Deputados. Mas ainda assim tá difícil, viu? Porque a pressão dos eleitores nas redes sociais é muito grande. E os parlamentares do Centrão, ali republicanos, PP, PSD, pelo menos por enquanto, não vão comprar a briga da bancada evangélica, tá? Deixa a eleição municipal passar. Então, o deputado Sóstenes Cavalcante, o autor do PL do aborto, ele deu uma conversada com o deputado Silas Câmara. Como a gente já falou, ele representa aquela parte moderada da bancada evangélica, e ele também conversou com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que recentemente, essa semana, ela gravou um vídeo apoiando o PL do aborto. E dessa reunião, Carlão, surgiu o consenso de retirar do PL o texto que criminaliza a mulher vítima de estupro, equiparando aí o aborto ao homicídio simples, tanto que a pena seria maior em relação ao estuprador. Essa que era também a grande polêmica. Mas aí o deputado, ele quer insistir, quer manter aquele prazo máximo de 22 semanas para fazer a interrupção da gravidez. Seria para eles um meio termo, digamos assim. Mas ainda assim, Carlão, essa matéria
para ela passar diante de tanta polêmica, tá difícil. Até porque o aborto, ele não é legal no Brasil. Importante a gente frisar. Ele é proibido, mas existem 3 exceções. Em caso de estupro, bebês anencéfalos e quando a gestação coloca em risco a vida da mãe. A Karine sempre frisa esses pontos aí. Estabelecer um prazo em cima dessas exceções continua sendo um debate muito polêmico. Ainda assim, esse projeto está difícil de passar. O debate vai rolar, mas o presidente Arthur Lira, se ele arriscar colocar esse debate agora, antes das eleições, pós-recesso parlamentar, ele pode pagar um preço muito alto, porque da última vez a credibilidade dele, a popularidade dele caiu muito. Não sei se vocês viram, gente queimando ali a foto dele na rua. Difícil isso acontecer quando se trata de um presidente de uma Câmara de Deputados. Aconteceu com Arthur Lira. Então vamos ver, acompanhar. A gente falou que o rumo desse PL é engavetar, mas a gente está vendo que a bancada evangélica está insistindo em manter esse projeto no ar. Vamos ver. Pois é, vamos ver. As questões, além de tudo, é anticonstitucional, né? Porque já está na Constituição tudo isso. E outra, para essa menina vítima de estupro, essa mãe que está em risco com todas essas 3 questões, para ela conseguir no SUS todas essas autorizações, demora, gente, isso não é rápido não. Passa de 22 semanas. Passa de 22 semanas, ou seja, as pessoas estão assim completamente sem noção do que estão falando, mas vamos lá, vamos aguardar. Agora, Cadu, traz os outros destaques, as rapidinhas do dia pra gente. Bora lá, de rapidinha, pessoal. Uma notícia que interessa aos guardas municipais, inclusive de Manaus, né? Hoje, aqui em Brasília, foi realizada uma grande audiência pública, lotada, viu? Com a presença de guardas municipais de todo o país para discutir a PEC 57, que transforma os guardas municipais em policiais municipais. Essa PEC 57, Karine e Carlão, ela está tramitando no Congresso Nacional já tem alguns anos, mas tramitando muito lentamente por falta de apoio público, inclusive da bancada da bala, tá? Porque isso gera ônus ao poder público, as outras polícias não aceitam, tem uma série de variáveis aí. Se a PEC passar, quiçá, os guardas municipais vão se transformar numa força de apoio às outras polícias militar e civil e receber a estrutura e recurso federal, enfim, seria um avanço muito grande. E vários deputados estiveram presentes nessa audiência pública, deram apoio bastante maciço aí à PEC 57. Agora resta saber do avanço por parte do presidente Arthur Lira. E para a gente finalizar, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto de lei do deputado federal Capitão Alberto Neto, que obriga o SUS a distribuir aquele cordão com desenhos de girassóis de forma gratuita para as pessoas que têm deficiências ocultas, como o transtorno do espectro autista, né? Para identificá-las em espaços públicos e privados. Não sei, aqui em Brasília se vê muito. Não sei aí em Manaus. No ônibus, na rodoviária, dentro, né, na própria Câmara, no Senado, pessoas jovens usando aqueles crachás, pessoas adultos também. E você entende que ali é uma pessoa que tem transtorno de espectro autista, precisa ser tratada de uma maneira especial. Essa identificação já é lei no país todo e é um projeto do deputado Capitão Alberto Neto que foi sancionado no ano passado. O que foi aprovado agora na CCJ é a distribuição obrigatória por parte do SUS. É um avanço do projeto da lei que foi aprovado por meio do projeto do deputado Capitão Alberto Neto. Valeu, Obrigada, Cadu. Volto com vocês. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. 18 horas. Esporte. Legal, Cid Soares, o Flamengo perdeu. Que bom, o Vasco perdeu. Novidade, o Palmeiras perdeu. Como tá a tabela do Brasileirão, hein, Cid Soares? Com esse sketch de começo de programa é incrível, né? De fala, aliás. Não, o Flamengo perdeu, legal. O Vasco, novidade, o Vasco perder, né? Vamos lá, Campeonato Brasileiro. Ontem o Botafogo venceu o Bragantino por 2-1, o Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense por 2-0, o Corinthians empatou com o Cuiabá em 1-1, o Atlético Goianiense empatou com o Grêmio por 1-1, o Juventude venceu o Flamengo 2-1, Bahia bateu o Vasco 2-1 e o Fortaleza venceu o Palmeiras por 3-0. A gente de quê? Olha, tá no intervalo agora, nesse momento, Fluminense e Vitória, e segue em 0-0 a partida lá no Maraca. Hoje tem São Paulo e Criciúma no gramado do Morumbi, daqui a pouquinho, 7 da noite. Com tudo isso, a tabela do Brasileirão ficou assim, ó. O Flamengo segue líder, o Bahia tá em segundo, tudo com o mesmo ponto, tá?
O Botafogo aparece em terceiro, quarto é o Palmeiras e o Cruzeiro aparece na quinta colocação. Tem muita coisa diferente não. E olha, Carlão e Karime, o José Neto pediu desligamento e entregou o cargo de técnico da Seleção Brasileira Feminina de Basquete. Essa foi a grande pegada de hoje, essa é a notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? A decisão foi anunciada pela Confederação Brasileira de Basquete nesta quinta-feira, pouco menos de 2 meses antes do pré-qualificatório aí para a Copa do Mundo, né? Em suas redes sociais, o Neto se manifestou e disse que decidiu deixar o comando da equipe nacional por conta da dispensa do preparador físico, que é o Diego Falcão, oficializada semana passada. Neto e Falcão andaram juntos por bastante tempo, eles chegaram à seleção feminina em 2019, são parceiros de trabalho há 17 anos e já tinham estado juntos na seleção masculina no Flamengo, no Japão e em Angola. A CBB dispensou o preparador físico depois que ele fez postagens contra o aborto, assunto que vocês têm discutido todos os dias aqui, né? Verdade. E as publicações incomodaram várias jogadoras brasileiras. Olha aí. É o tema, foi o buchicho do dia, digamos. Né? O ministro do esporte, o André Fufuca, ele foi questionado sobre a operação mais recente da Polícia Federal, que apurou fraudes envolvendo apostas em partidas da Série D do Campeonato Brasileiro. E hoje ele afirmou que até o final de julho estará funcionando uma secretaria voltada para acompanhar apostas esportivas aqui no Brasil. Segundo André Fufuca, esse órgão vai trabalhar pela questão da integridade esportiva. Dá tempo para encerrar? Não, né? Acho que ficou muito em cima. Já são 7, mas guarda para amanhã. Claro, então até amanhã, uma boa noite para vocês. Tá ótimo, valeu. Obrigada. Valeu, Cid Soares. 18 horas. 7 em ponto, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Começa amanhã a 57ª edição do Festival de Parintins. Os Bumbás Garantido e Caprichoso representam a mais importante manifestação cultural do Amazonas. Hoje o evento é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A festa atrai turistas do mundo todo para a Amazônia e movimenta milhões de reais, gerando emprego e renda para a população. Hoje o Bumbódromo é um núcleo de formação com a implantação no local do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. O local oferece oficinas de dança, teatro, artes visuais, audiovisual e também música popular. O festival ganhou seu grande palco, o Bumbódromo, em 1988, na gestão do então governador Amazonino Mendes. Foi um grande impulso governamental e que demonstra de forma definitiva a importância do investimento do Estado na cultura e na preservação e também no desenvolvimento de uma tradição popular. Então, viva a cultura popular e que o Festival de Parintins seja cada vez melhor e sempre uma grande festa para o povo. 18 horas. Karime Leão, tem a saideira, é isso? Tem sim, gente. Atualização a respeito do caso Dídia Cardoso. O Ministério Público do Amazonas denunciou hoje, quinta-feira, a mãe de Dídia Cardoso, Cleusimar Cardoso, o irmão dela, Ademar Cardoso, e o ex-namorado, Bruno Roberto da Silva, por tráfico de drogas. Outras 7 pessoas também foram denunciadas pelo crime. A Essinhazinha foi encontrada morta no fim de maio em Manaus e a polícia suspeita que a morte foi causada por overdose de cetamina. Outra notícia de hoje, agora à tarde, é que a Justiça do Amazonas concedeu a prisão domiciliar do ex-namorado de Dídia Cardoso, Bruno Roberto da Silva Lima. A Essinhazinha, como eu falei, foi encontrada morta no último dia 28 em Manaus com sinais de overdose de cetamina. Bruno foi preso no dia 7 de junho durante as investigações acerca da morte de Dídia Cardoso. Legal, 7-2. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.